diminuição de impostos, que a gente venha a ter um desenvolvimento social caminhando junto com o desenvolvimento do país economicamente, uma diminuição de taxa de juros, que inclusive o juro está alto hoje. Por quê? Porque no governo Bolsonaro a gente teve a liberdade do Banco Central, né? Então, assim, ó, a partir do momento que teve o Banco Central que pôde botar o seu próprio diretor, hoje a inflação não explodiu no governo Lula porque existe um diretor do Banco Central, um Banco Central independente. Então, assim, ó, a gente precisa hoje alinhar, inclusive convido aquilo que a gente converge, Arthur. Converge, velho, eu jamais vou ficar batendo naquilo que a gente converge. Lembra que eu falei aqui pra você agora há pouco? Cara, tudo aquilo que eu acho massa de vocês, eu acho simplesmente sensacional. E são muitas ideias. Isso de você, do próprio Kim, do próprio Guto, da própria Amanda. Eu acho que vocês foram muito bem em votar contra o aumento de PTU, bicho. Então aquilo que a gente converge, aquilo que a gente tem plano de Brasil, eu acho que tem que avançar. Mas o que a gente fica se apegando? A gente fica se apegando em miudez. E você não vai ver grupos de esquerda batendo em outras lideranças. E o que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte: hoje a gente trata as coisas de duas formas. A forma número 1, a viabilidade eleitoral, né? E a forma número 2, o mundo ideal. Quando você foge de uma dessas duas dentro do mundo ideal, você pode entrar no mundo utópico. Isso é muito perigoso. Tanto para a direita quanto para a esquerda. Só que eles não fazem isso. Eles se apegam todos à figura do Lula. Depois que não tiver o Lula, provavelmente vão surgir outra figura. Nós hoje ainda temos a figura de Jair Bolsonaro. E deixa eu te falar, Arthur, na moral mesmo, cara, eu concordo com muita coisa que tu fala, bicho. Eu não concordo 100% nem comigo mesmo. Por quê? Porque senão não existiria arrependimento. Senão não existiria o remorso. Eu não concordo nem comigo mesmo 100%. Eu posso mudar de ideia amanhã. Entende? Assim como você também, pelo menos, deveria fazer essa reflexão em alguns pontos. Agora, quando a gente fala, é o bolsonarismo, é isso, foi podre, foi isso, aquilo. Você entende que o Lula tá nadando de braçada enquanto a gente tá aqui nessa merda, bicho? Você entende que a esquerda tá nadando de braçada enquanto a gente tá aqui? Cara, vai chegar um segundo turno das eleições do ano que vem. Vocês andam batendo no Tarcísio também agora. Vocês vão ter que tomar uma posição de novo. E, cara, eu falo do fundo do coração, porque vocês têm... Eu não sou do tipo de cara que fala que vocês são irrelevantes, porque eu não acho isso. Vocês têm uma relevância, e isso incomoda um pouco. Porque dentro dessa relevância, vocês têm que trazer o pessoal para ter um mínimo de consciência. Bicho, se não é o presidente ideal, se não é o mundo ideal, bora convergir naquilo que vocês podem convergir. Aquilo que vocês acham contra, vocês vão ter os deputados de vocês, eu imagino. Vota contra, vambora. Aquilo que tem que bater, bate, beleza, tranquilo. Entendeu? Mas a gente tem que criar um grupo político de fato e direita que vai botar essas pautas que a gente converge pra frente. Esse que é o ponto. Vamos convergir numa coisa aqui? Rápido. Bora lá. Vamos convergir? Vamos convergir que ladrão tem que estar na cadeia? Ladrão tem que estar na cadeia? Sim, com certeza. Vamos falar então, Temer tem que estar na cadeia. Cara, dependendo do processo dele. Sim, cara, vamos lá, calma. É que eu não quero confundir aqui, desculpa. Eu não quero confundir aqui poder judiciário com poder legislativo e poder executivo. Cada um tem a sua função. Coisa, então eu vou te falar. Mas pode continuar, vai. Você baixou o tom aí, acho que você se ferrou, abriu o celular e falou, não deu. Deixa eu te falar uma parada. Não vi nada, com todo respeito, irmão, minha esposa mandou mensagem. A tua fala, ela tá completamente contraditória. Você falou exatamente isso aqui, volta aí e vê se ele não falou. Não, porque é o seguinte, a esquerda, eles se apegam muito ao Lula. E o Lula já anda, mas a gente ainda tem o Jair Bolsonaro. Tipo assim, você sozinho, você fez exatamente a mesma coisa que você denunciou meio segundo antes, cara. O quê? Depois você volta, vê o vídeo 10 vezes e tem que entender. Também, aí você falou o seguinte, não, olha, eu não posso falar que A ou B ou C está ladrão porque eu estou elegível. E nisso eu vou concordar com você. Sabe por quê, irmão? Porque no fundo do teu coração bate, sabe o quê? Eleição. E você sabe uma coisa que eu também concordo com você, que o Jair Bolsonaro tem um potencial incrível de transferência de votos. Excelente. Então você se colocou como refém, como puxa-saco de uma família de ladrões. Eu não vou convergir com você, irmão. Eu vou combater você. Escuta só, eu vou combater o bolsonarismo, entendeu? Então eu sei, é bom que você já comece a reconhecer. Tá bom em combate. Dá licença. É bom que você comece a reconhecer, tá? Que a gente é relevante. Tá? Porque realmente a gente tá numa crescente e o teu barco, ele tá furado. Vocês ainda são maiores que a gente. O Bolsonaro ainda é maior. O Bolsonaro ainda tem um poder eleitoral maior que o nosso. Só que está decaindo. O cara tá preso, irmão. E eu vou te falar outra parada, tá? Você falou assim, não, vocês condenam como se a gente tivesse uma crítica utópica. Olha, o Bolsonaro, ele penteou o cabelo errado, então a gente não concorda. Não é isso. O problema é sentar e conversar. Vocês fizeram uma denúncia de que o Kim estava sentado na mesma mesa do Marcelo Freixo, enquanto o Jair Bolsonaro sancionou a emenda do cara para acabar com o pacote anticrime do Moro. Então, o que eu tô dizendo para você é o seguinte, brother. A gente não faz exatamente a mesma coisa, a gente faz exatamente o contrário.
Sim. Eu não tenho assessor meu, deixa eu te explicar de novo, vou voltar no começo do debate. Não tem assessor meu que pagou boleto meu em dinheiro. Nem eu. Não tem assessor meu. Então, cara, não se coloque como refém de um ladrão pra ganhar voto, porque isso, no longo prazo, vai te cobrar. Esse debate vai ficar pra história. E você Claro pode, que você tem um vai. caminho aqui, velho. Eu vou te falar. E se você fizer isso, você vai ser bem-vindo. Você tem um caminho de parar de falar que a gente é um projeto de lacração, assumir que a gente tem coisa boa pra caralho e... Você acabou de falar isso, você dá risada, você tá Cara, contraditório. Calma. eu não sou o calma, Piauí, burrão. calma. E você pode pegar e falar assim, não, realmente, irmão, a parada aqui tá degringolando. Você pode fazer isso, ou você vai ter que continuar refém de uma família de ladrões. E eu não vou convergir com você, porque eu não vou em nenhum momento chegar num debate e travar na hora de falar que o Valdemar da Costa Neto é um mensaleiro vagabundo. Eu não vou travar na hora de falar que igual o MC Pose do Rodo, que os caras do Comando Vermelho têm que estar presos. Eu não vou travar, eu vou falar. Mas manda A o minha Kim fazer isso independência, também. Ele também faz, Faz brother. bosta nenhuma, Ele também rapaz. faz. Faz nada. Manda Vetoraza, não faz. difícil, que é? Não faz. Manda o Kim e o Guto já fazer a mesma coisa. Manda fazer, pô. Não faz. Não faz. Segunda pergunta do Eles chat. botam o cachorrinho aí. Tem mais o quê? Não, agora são Não, três não era o perguntas do chat. bloco de 15 cada um? Não, esse é o terceiro bloco. Segunda pergunta para o Arthur do chat. Escolha com sabedoria, querido Homer. Você tá pegando muito leve com o pessoal aqui. Vamos lá. Também acho. Olha lá, eles acharam também. O Correndo pra Cachorro, ele tá perguntando aqui, ó, qual seria a sua reação se fosse o Bolsonaro falando sobre a fala da Ucrânia? Não entendi. Qual seria a minha... Desculpa, perdão. Qual Qual seria a minha reação? Eu posso falar? Se fosse o Vai lá? Bolsonaro que falasse a mesma fala da Vamos lá. Ucrânia. Bom, primeiro que assim, o Bolsonaro falou que pintou clima com menina de 14 anos, né? Pelo menos o que eu achei bonito lá era maior de idade. Agora eu vou te falar uma parada, irmão. Sabe o que eu ia falar? Sabe o que eu ia falar? Assim como eu falei de várias besteiras que ele falou. Ele é humano e ele tem o direito de falar dessas besteiras. O problema são as ações. Você pode chegar pra mim e falar assim, Arthur, eu odeio as coisas que você fala. Eu odeio o jeito que você se veste, eu odeio o seu cabelo, eu odeio o seu grupo, eu odeio as cores da missão, eu odeio o número que vocês escolheram. Você pode me odiar, cara, só que você tem que respeitar aquilo que é feito. O que eu tô mostrando aqui, veja só, não é uma crítica moralista. E o Bolsonaro, ele não é cristão o suficiente. Ele não é... Não é isso, não é isso. A minha crítica a ele não é essa. A minha crítica é, esse cara enterrou o combate contra a corrupção, porque ele tem um filho rachador e ele faz parte disso. Cara. Eu acabei de falar aqui vários fatos. Isso é fato, isso não é minha opinião. Eu trouxe fato do que o PGR que ele colocou fez. Eu trouxe fato do que o Cássio Nunes fez. Eu trouxe fato do que o André Mendonça Todos fez a reputados. favor dos deputados, tá? Eu trouxe aqui o que ele fez, que ele vetou a lei que pela primeira vez na história diminuía poderes constitucionais da corte. Eu trouxe tudo isso aqui pra você. E novamente, cara, você não tem que ver o que o cara está falando somente. Você tem que ver o que o cara tá fazendo. Eu perguntei pro Rony, eu dei oportunidade pra ele teve vários minutos aqui pra falar quais as políticas de segurança pública que o Bolsonaro aplicou e que deram resultado. Você não respondeu porque não tem. Eu vou explicar pra você o que aconteceu, tá? Com números, tá? O que acontece é o seguinte, tá? No governo Bolsonaro, antes do governo Bolsonaro entrar, você teve a maior queda, antes do Bolsonaro, no governo Temer, você teve a maior queda de número de homicídios da história do Brasil. Nós tínhamos 64 mil por ano e a gente foi pra 40 e pouquinho, que eu não lembro. Não, 52. Depois o Bolsonaro entrou e continuou caindo. Depois o Bolsonaro saiu e continuou caindo. Tanto que agora, no governo Lula, tá com 38 mil mortes por ano, 2024. E aí eu vou te falar, isso não é mérito nem do Temer, nem do Lula, nem do Bolsonaro. Isso é porque os crimes eletrônicos, os crimes cibernéticos, eles estão mais lucrativos do que os serviços de rua, mas algo ainda pior. O que está acontecendo é, a maior taxa de morte no Brasil é de guerras entre facções. E hoje, as facções estão tão grandes e tão estabilizadas que as guerras diminuíram e esses caras nunca tiveram tanto território e tantas pessoas sob a sua tutela. E aí eu falo pra ele, cara, o Bolsonaro tirou o COAF do Ministério da Justiça. O Bolsonaro não apresentou o projeto que ele falou que ia apresentar e nem articulou pra apresentarem o projeto que instituía a prisão após julgamento de segunda instância. Ele indicou o Cássio Nunes, inclusive, que foi contrário a isso em 2018. Ele depois, dá licença, ele indicou, cara. Meu Deus do céu, ele indicou o cara que foi contra antes dele ser indicado. Você consegue interpretar, Rony? Vamos lá. Ele foi lá e colocou um PGR que salvou todos os corruptos, cara. Ele foi lá e ele acabou com o pacote anticrime do Moro, que tinha inclusive excludente de licitude pra policial poder matar vagabundo. Ele tirou isso do pacote, pegou uma emenda do Marcelo Freixo e transformou em juiz de garantias. Não tem como você falar que o juiz de garantias é bom, não tem como, mano. É impossível você falar, não, o juiz de garantias é bom pro Brasil, a não ser que você tire uma tese jurídica aí, velho.
Não tem como. Então eu tô te falando coisas objetivas. Então, novamente, eu sou um merda, cara. Eu sou o cara que manda áudio escroto em grupo, eu sou o cara que eu me visto mal, eu sou o cara que eu xingo os outros, eu sou o cara que faço show em debate. Esquece o Arthur é um lixo. O MBL é um bando de comunista, não tem problema. A questão é, nós tivemos um governo que teve a chance histórica de acabar com o crime organizado, velho. E o cara não fez, mano. Olha o que o Nicolas fez, mano. Ele aprovou, ele defendeu a PEC da blindagem, que você também defende. Não, PEC da blindagem pegou mal. O Centrão pegou e falou pra ele, faz o seguinte, mano, toma o relatório aí, caiu no colo dele, toma o relatório pra transformar organização criminosa em organização terrorista.